Eu quero que você saiba que a maior heresia da igreja evangélica americana é que se você orar e pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração, ele irá entrar definitivamente. Vocês não encontrarão isso em nenhum lugar das Escrituras. Vocês não encontrarão isso na história batista até 50 anos atrás. O que vocês precisam saber é que a salvação é pela fé, e fé somente em Jesus Cristo. E a fé somente em Jesus Cristo é precedida e seguida por arrependimento. Um abandono do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia, e um amor pelas coisas que Deus ama. Um crescimento em santidade, um desejo de não ser como a Britney Spears, não ser como o mundo, não ser como a maioria dos cristãos americanos, mas de ser como Jesus Cristo. Eu não sei porque vocês estão aplaudindo. Eu estou falando de vocês. Eu não vim aqui para ouvir améns. Eu não vim aqui para receber aplauso. Eu estou falando de você. Muitas vezes as pessoas vêm a mim e me dizem: eu adoraria seguir a terra romênia, Ucrânia. Adoraria pregar como o senhor prega lá nas igrejas do Peru, na floresta. E eu digo: não, você não iria. E eles dizem: sim, eu iria. Eu falo: não. Por quê? Porque você seria expulso da igreja de lá. O que precisamos ver é que eu não estou querendo ser duro, apenas para ser duro. Vocês têm noção de quanto amor é necessário para ficar na frente de 5.000 pessoas e dizer que o cristianismo americano está completamente errado? Vocês sabem o que vai me custar nunca mais ser chamado para algo assim? Ser impopular? Você sabe por que você faz isso? Você não faz isso porque você faz isso porque ama os homens. Acima de tudo, você quer honrar a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Nós vamos olhar para as Escrituras. Eu quero que você olhe para ela como ela realmente é. Pare de se comparar com os outros que dizem que são cristãos. Compare a si mesmo com as Escrituras. Quando alguém, um jovem, vem a um pastor ou pastor de jovens e diz: eu não tenho certeza se sou salvo. O pastor jovem geralmente vai lançar um clichê. Alguma vez em sua vida você orou para Jesus entrar em seu coração? Bom, sim. Você foi sincero? Bom, eu não sei, acho que sim. Você precisa dizer para Satanás para não te incomodar. Você escreveu na sua Bíblia, assim como evangelista, que qualquer dia você duvidasse, você poderia apontar para a Bíblia? Que superstições têm invadido nossa denominação? Você sabe o que a Bíblia fala para que os cristãos devem fazer? Examine-se a si mesmo, teste a si mesmo à luz da Escritura, para saber se você está na fé. Teste a si mesmo para você saber se é cristão. Se você mandasse vocês baterem cada porta, você sabia que 99% das pessoas nas ruas dizem que acreditam que são cristãos? Se você voltar para a sua cidade, porque quando eu voltei para a minha cidade, e quando eu fui salvo, eu bati em cada porta. E sabe o que eu descobri? Que todo mundo na minha cidade é cristão. 85% deles são cristãos. Eles não vão à igreja, não estão preocupados em santidade, não estão complicados em estar separados com o mundo, não estão preparados em pregar, mas graças a Deus eles são salvos. Por que eles são salvos? Porque alguém disse para eles que eles foram salvos. E eles dizem isso para se gabar de quantas pessoas se converteram no seu próximo avivamento com esses evangelistas. Eu amo vocês. Existem homens aqui que amam vocês. Eu quero ir às Escrituras. Agora que eu os choquei para a vida, eu quero que vocês me ouçam. Ouça a palavra de Deus e comece a se perguntar algumas perguntas. Antes de tudo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Existe uma porta estreita. E sabe, historicamente, uma das razões pelo qual sou Batista do Sul é porque os Batistas do Sul sempre foram rápidos, enquanto outras denominações falham em perceber isso. Os Batistas do Sul sempre foram rápidos em perceber que só há uma porta, só um Deus. Só um mediador entre Deus e os homens. E seu nome é Jesus Cristo. E não é uma questão de escolha, como denominação. Nós sempre ensinamos as pessoas que Jesus ensinou as pessoas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então eu louvo a Deus por isso. Que a única forma que qualquer um esteja na terra e ser salvo é por meio de Jesus Cristo. E ponto final. Porque você precisa entender que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você não tem ideia do que isso significa. Que nascemos totalmente depravados, odiando a Deus. Que nós nunca buscaríamos a Deus, nunca iríamos a Deus. Nós nos rebelamos. Não é só uma questão de que você já pecou, a questão é que você nunca fez nada além de pecar. E a Bíblia diz nos profetas que até as nossas maiores obras são como trapos de imundícia perante Deus. Por causa disso, sabe o que nós merecemos? A ira de Deus, o ódio santo de Deus. Você diz: epa, peraí, Deus não pode odiar ninguém, Ele é amor. Não, meu amigo, você precisa entender uma coisa. Jesus Cristo ensinou os profetas, ensinaram os apóstolos, ensinaram isto. Que a não ser a graça de Deus revelada em Cristo, nosso Senhor, a única coisa que resta para você é a ira, a violenta ira de Deus. Por causa de sua rebelião e de seus pecados. Quando falo em universidades, não, Deus não pode odiar porque Deus é amor, mas eu digo, Deus tem de odiar porque Ele é amor. Eu amo crianças porque eu odeio o aborto. Se eu amo o que é santo, eu devo odiar o que não é santo. Deus é um Deus santo. É isso algo que os americanos esqueceram. Muitas das coisas que você adora fazer, Deus odeia. Você sabia disso? Ore por avivamento. Você vai para a reunião de jovens, mas antes de ir, você assiste a programa que Deus absolutamente abomina. Então você se pergunta, por que o Espírito Santo não desceu sobre nós? Porque você tem que criar falso fogo e falso entusiasmo. Porque Deus não está presente, Deus é um Deus santo. E a única maneira pelo qual você podemos nos voltar com Deus santo é pela morte do Filho unigênito de Deus, quando ele foi pendurado naquele madeiro. Agora escutem, se você é salvo, você não foi salvo porque os romanos e judeus rejeitaram Jesus. Você não foi salvo porque eles colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, porque eles perfuraram o seu tórax com uma lança. Você não foi salvo porque eles o pregaram na cruz. Você sabe por que você é salvo? Porque quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, Ele levou seus pecados e o pecado do povo de Deus. E toda a violenta ira de Deus que deveria ter caído sobre você, caiu sobre seu único filho. Alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que morrer. Foi Deus, o Pai, quem o esmagou. Seu único filho. De acordo com Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. As pessoas dizem, a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é verdade. A cruz é um sinal de quanto foi importante a morte do Filho de Deus. A única coisa que poderia salvar pessoas como nós foi a morte do único Filho de Deus, sobre a ira de seu próprio Pai, pagando o preço, levantando dos mortos, poderoso para salvar. Esse é o Evangelho de Jesus. Agora, o que você é chamado para fazer? Entrar pela porta estreita. Como faz isso? Jesus disse, o tempo é chegado, o reino de Deus se aproxima, o que você deve fazer? E Marco ele nos diz, arrependa-se e creia no Evangelho. Você diz, irmão Paul, eu fui salvo orando e pedindo para Jesus entrar no meu coração. Eu tenho certeza que você fez isso. Mas você não foi salvo por uma fórmula mágica, por causa de algumas palavras. Você foi salvo porque você se arrependeu dos seus pecados e acreditou. Não foi uma coisa isolada. Você continua fazendo até hoje. Porque Jesus, numa tradução mais correta desse verso, falou, o reino de Deus se aproxima. O tempo é chegado. Agora passe o resto de suas vidas se arrependendo dos seus pecados e crendo em mim. Conversão não é como uma vacina. Ah, eu fiz isso, eu me arrependi, eu criei. A questão é, meu amigo, você continua se arrependendo dos seus pecados? Você continua crendo? Porque aquele que começou a boa obra em vocês também a terminará. Ele terminará. Nós, batistas, pregamos que vocês devem ir por essa única porta que é Jesus Cristo. Mas nós esquecemos de algo. Eu quero que pastores de jovens e outros líderes escutem-me. Pais, nós esquecemos um ensinamento muito importante do Evangelho, que é não só a porta estreita, mas o caminho também é estreito.
que basicamente fazemos é conduzir uma pessoa a Cristo, ou conduzimos alguém em oração, e aí essa pessoa passa o resto da vida vivendo igual ao mundo. E se você quiser negar isso, eu posso trazer estatísticas para te provar. Várias pesquisas, censos, qualquer tipo de pesquisa que você pensar, quando elas questionam a moralidade da igreja nos Estados Unidos, em comparação com a moralidade daqueles que se consideram perdidos, as pesquisas não acham diferenças. Veja, esses são apenas dados, não tem nada a ver com interpretação religiosa. São estatísticas. Livros e mais livros têm sido escritos incessantemente por teólogos, filósofos, sociólogos. O que está acontecendo na igreja? Descobrimos que aborto na igreja é tão prevalente quanto no mundo.